Deus abençoe nós. Nós vamos ler Apocalipse 10, 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, te louvamos mais uma vez por podermos viver em torno de uma mensagem que o Senhor tem dado no entardecer. E hoje desfrutamos destas bênçãos, mesmo vivendo em uma outra dispensação, não do entardecer, mas sim do amanhecer. Estamos agradecidos porque Sua palavra é real e nós amamos Sua palavra. Ajuda-nos, orienta-nos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Sete é o dia da redenção. Bom, a redenção quer dizer resgate, salvação, libertação. E porque Ele não nos libertou no 1, no 2, no 3, qual o dia? Já passaram todos esses dias. O dia de Paulo era o primeiro dia, Irineu o segundo dia, Martim o terceiro dia. E assim vem até o nosso dia. O nosso dia é o sétimo dia. Para quem crê num profeta, eu acho que a gente deve falar assim direto, porque é para o povo que crê no profeta. Acho que nós não teríamos nenhuma valia, nenhum valor, se não crêssemos no profeta. A nossa mensagem seria igual às outras. Não haveria nenhuma diferença de católico conosco, nenhuma diferença de protestante, de adventista, de wesleyanos e de pentecostais conosco. A coisa que faz a diferença é crer num profeta. E é o que as pessoas não têm conseguido, é alcançar esta crença no profeta. Mesmo que hoje nós temos milhares de pessoas que creem, mas por um mundo tão grande no qual somos, é muito pouca gente que crê. E se eles pudessem perceber que o nosso dia
é o maior de todos os dias. Poderíamos começar também com o dia primeiro, que foi no tempo de Adão. Então você vem acompanhando, nós temos 7 eras no Velho Testamento. Estão representadas em Adão, Sete, Enos, Cainã, Malileu, Jared e Enoque. A Bíblia diz em Judas, que tem só um capítulo, perto do Apocalipse, e que Enoque é o 7º, desde Adão. Os outros dias foram bons, mas o dia de Enoque foi melhor. O dia de Enoque foi o dia da trasladação, do arrebatamento de Enoque. Isso está em Gênesis 5 também. Então nós temos esse dia maravilhoso, dia da redenção, dia da salvação. Agora todo mundo gosta de dias anteriores, mas você deve saber que o seu dia é melhor, o dia que você vive é melhor. E já são passados 7 dias, 7 eras da igreja. Já foram passadas, certo? Agora nós estamos vivendo na última era. E essa última era, já veio um profeta, nos tirou da era, terminou a era para ele poder manifestar como filho do homem. Porque cada manifestação tem que terminar a anterior para poder vir a próxima. Então tinha que terminar a manifestação da graça, o período da graça, para começar o período da revelação, que era trazer à tona, claro mesmo, o que é Apocalipse, que é tirando o véu. E ninguém pode tirar o véu senão um profeta. Enquanto não tem profeta, o véu é posto sobre a face deles. Mas quando tem profeta, tem conversão. E quando se converte, então o véu lhe é tirado, diz Paulo. Aí o véu é tirado, aí você começa a enxergar a coisa clara. Nós não tínhamos isso daí. Eu lembro de 50 anos atrás, o que a gente tinha. Era tão irrisório, mas como aquilo alegrava. Mas era só aquilo. Aquilo hoje não serve. Se você pensar que aquela alegria que a gente teve, como eu, há 50 anos atrás, de levantar a mão e aceitar a Jesus, de que isso hoje funciona, não funciona. Deus já fez muita coisa depois daquilo e está escrito na Bíblia o que Ele faria dentro desta última era, que é o último dia, conhecido por 7ª era e por 7º dia. E as pessoas não percebem o que Deus tem feito exatamente no dia que vive. Os outros dias são história. A gente contava no Velho Testamento, aí contava a história de Adão. Logo você vem e conta, porque esse foi o primeiro 2 milênios. Aí você conta a história de Noé. O segundo, 2 milênios, porque ele vem de Noé a Cristo. Cristo, você conta outra vez 2 milênios, de Cristo a Brana. Então nós temos 6 milênios, 6.000 anos, 6 dias. Foi o que Deus fez. O mundo terminou com o homem no 6º dia e descansou
no sétimo dia. Então nós estamos agora vivendo um período que está para adentrar o milênio. O milênio é 1000 anos de paz. E quando você olha pelas datas, você já está em quase 2020 e ainda não deu o arrebatamento. E depois do arrebatamento, você vai ver que ainda tem 3 anos e meio de tribulação para os que ficam. Depois que vai ter o milênio. E essas coisas ainda não aconteceram, nós estamos aqui, ainda não deu arrebatamento. Em uma pré-figura, houve um rapto de William Branham. Quando foi a abertura dos selos, que Deus deu os selos para ele, a revelação dos selos, Deus chamou William Branham, e William Branham esteve dentro daquela nuvem formada por 7 anjos. Então, nesse tempo, Deus estava dando a revelação de 7 eras, um período de 2 milênios, que já tinha acontecido, mas ninguém sabia. Aconteceu, vieram os homens, vieram as pregações, vieram os mensageiros, mas ficou simplesmente em história. Até que chega o 7º anjo, como nós lemos aqui, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, que ele tinha um mistério escondido durante estes 7 períodos. E quando veio o 7º anjo, guarde bem, 7 é o dia da redenção. Então você tem 5 7. Eu não sei se lembro todo, está marcado ali no papel. Tem 5 7. Você tem 7 eras, e aí pensa bem os nomes de cada era. Você tem 7 mensageiros, olha o nome de cada mensageiro. Você tem 7 Espíritos de Deus, que são o Espírito de Deus que trabalhou em cada mensageiro. Então a pessoa pensa que Deus tem 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito de Deus operando 7 vezes em 7 mensageiros. Aí depois você tem 7 selos, que foi o que foi permitido escrever, que João escreveu. E tem 7 trovões cumprindo os 5 7 da era da graça, para mostrar o fim da redenção, porque a redenção é no 7º dia. 7 é o dia da redenção. Bom, hoje a gente já está pensando melhor nessas coisas. Por isso, cada dia você vai ouvir a mensagem e diz, mas nós não sabia disso ali. Então, mas sabe aqui. Não sabia há 6 meses, mas sabe agora. Não sabia há 1 ano, mas sabe agora. Como pode isso acontecer? É porque este dia é o dia de mostrar essas coisas para nós. 7º dia está baseado no 7º anjo. E nós não somos nada sem a mensagem do 7º anjo. Se a gente for falar alguma coisa, eu tenho que bater dos 2 lados. Porque, em um lado, a mulher não é nada sem o marido. Do outro lado, ele não seria esposo se não tivesse uma mulher. E é isto que Cristo é. Ele é esposo hoje. Porque ele tem uma igreja, e a igreja tem que ter a mesma natureza dele. Não é o que o povo prega, é a natureza dele. Assim como o casamento ele é tão fino, que hoje é difícil os casais dar certo, porque casar tudo errado. E não tem conserto não, viu?
Não adianta você largar dele, pensando que vai consertar, que vai piorar. Porque você fez uma escolha errada e você, mulher, aceitou a pessoa errada. E depois você lamenta o resto da vida. E não tem conserto. O problema é que as pessoas querem um conserto. Eu vou largar dessa e casar com aquela. Piorou. Então você já vê que tem filhos com uma, depois tem filhos com outra. E muitas vezes a mulher não pensa. A mulher, ela não pensa que ela tem filhos. Ela não pensa que ela tem que criar uma família. Já estou partindo para o lado da igreja. Quando falo na mulher, você vê a igreja. Então ela não pensa que ela tem filhos para criar. E que ela tem que ter caráter para criar estes filhos. E seria bom. O que vocês fizeram quando aceitaram a mensagem? Aperfeiçoaram o caráter de vocês. Se eu falar para vocês, vocês não tinham o caráter real, você pode achar ruim, mas essa é a verdade. Porque vocês aperfeiçoaram o caráter. Casaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quantos que já casaram várias vezes? Então, quando aceita a mensagem, há um aperfeiçoamento de caráter. Porque viveu uma vida sem caráter. A moça, ela vive com o rapaz, vive com outro, um abraça, outro abraça, um beija, outro beija, e de mão em mão. Aí depois, um dia, um indivíduo pega e diz: eu te perdoo e caso com você. Quer dizer, aquilo já estava um mulambo. Mas eu caso com você, vou te redimir. Isto é, vou te libertar, vou te salvar. Ele é o redentor dela. Eu queria que as mulheres tivessem, as casadas, pudessem me ouvir numa hora dessa e consertar a sua vida com o seu marido, marido com a mulher. E a maioria das vezes, escuta a pregação, não causa nenhum efeito, nem nela, nem nele. Porque depois que você tem uma coisa na cabeça, nem Deus tira. Você diz como? Porque Deus trabalha dentro do livre-arbítrio. Ele fez o homem com livre-arbítrio. Aquilo que você escolher é aquilo que você terá. É o preço que você vai ter que pagar por aquilo que você escolhe. É o preço que você vai pagar, moça, por aquilo que você aceita. E aí depois de casado, aí começa a vir os problemas. Porque os problemas não vêm de solteiro, muito difícil. Solteiro tem umas briguinhas. Aí chama briguinha de amor. Depois que casa, qualquer coisa, ela quer ir para a casa do pai. Ele já quer pegá-la e dizer: ó, não dou conta de você não. Eu pensei que eu dava conta, mas não dou não, vou te levar para o seu pai. Então, quer dizer, falta de caráter. Quando vocês casam, vocês deveriam manter vossa palavra, até que a morte separe. Agora, a morte não pode separar bebendo comprimido. A morte não pode separar pulando prédio. A morte não pode separar num acidente. Não. Você provocando o acidente. Você pulando debaixo do carro. Não. A morte tem que separar normalmente. Agora, esperar a morte, tem hora que o casamento fica assim, esperando a morte, e todo dia, filho. Está respirando, não morreu não. Vocês pensam que eu estou brincando? Tem gente que vive uma vida aflita, que não vive a vida correta, a vida de casado, que a vida de casado é uma vida boa. Se casamento fosse ruim, Deus não fazia. E ele foi o primeiro a fazer. Então não é ruim. Mal são as escolhas e as aceitações.
Isso que é mal. O irmão Breno fala do moço que falou para a moça: oh, querida, eu pensei em casar com você e ter filhos. E ela ficou com o olho regalado assim para ele: o quê? Aí ela disse: bem, mas não é comigo, porque eu não te amo para este fim. A irmã Brana disse que aquele rapaz seria muito cristão, fiel, por aceitar aquilo que a moça falou para ele: você não vai ter filho comigo porque eu não te amo. Isso é o que tem que ser falado antes do casamento. Mas não, eles pegam, engolem de qualquer jeito aquilo. E vai, não, a coisa vai mudar. Eu não topo muito ele, não, nem ela. É meio esquisitão, ela também. Mas o tempo vai mudar assim para pior. Vai mudar. Porque ela vai gerar filhos, ela vai perder a beleza, ela vai perdendo a sensualidade, principalmente para você. Ela vai perdendo porque você quer vê-la fora de casa. E ele também vai perdendo aquele jeito que você gostava dele. Que olhos que ele tem, que lábios que ele tem. Que bonito é. Ela vai cantar só o hino. Que bonito é, que bonito é. Cantar ao Senhor. Então, aí tudo isso daí depois acaba. Isso acaba. Você crê que um dia eu já fui bonito? Que eu fui novo? Você crê? Você é bobo, velho? Então, já fui. E esse foi o tempo. Foi o tempo. Você crê que eu já tive força para trabalhar, para fazer muita coisa? Mas não tenho nada hoje mais. Não tenho força para fazer as coisas. Certo? Não é como a juventude. Tudo passa. Tudo passa. Agora você sabe que uma fé que eu tinha com 16 anos, 15, 16 anos, hoje eu tenho muito mais. O meu corpo foi acabando, foi enfraquecendo. E São Paulo diz ainda que esse corpo, o exterior, se corrompe, o interior se renova dia após dia. Eu gosto disso, porque a única coisa que pode renovar em mim dia após dia é o interior, porque por lá de fora... Fui no barbeiro e falou: ainda tem um pouquinho de cabelo preto aqui atrás, né? Só isso também que tem. O tempo bate e a gente vai acabando, vai morrendo. E o lar precisava estar melhor. Cada dia as lutas deveriam fortalecer o marido e a mulher por dentro. Ainda que eles são abalados por fora, mas eles devem ser fortalecidos por dentro. No seu convívio, no seu amor, na sua dedicação, não na sua brutalidade, na sua rudez. Então nós temos um Cristo que nos ama e nós devemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Amém. E assim, eu creio que a moça, a mulher, deve pensar nisso. Pensa um pouquinho nisso, principalmente você que está casada já. Você casado, pensa que agora você tem que dar o que tem para essa família, para formar esta família e levar esta família até o final. Não é deixá-la no meio do caminho, não deixa essa mulher no meio do caminho, esse homem no meio do caminho. Lute, ame, dedique um para o outro. Você está vivendo no dia dos maiores dias que já existiu, desde o princípio da terra. Nós estamos vivendo no melhor dia, o último dia. É o melhor dia, melhor que o primeiro, é melhor que o segundo.
Então o casamento deveria ser assim, você está vivendo como nos últimos dias do casamento, deveria ser melhor, de vou morrer, o casamento está bom, que não quer nem morrer, mas vamos morrer, temos que partir, temos que sair dessa terra. Então o casamento tem que estar bom, não é estar ruim, que a pessoa chega ao ponto de pular do prédio para poder morrer, de tomar remédio demais para poder morrer. Toma remédio para remediar, filho, cria juízo, não para morrer. Muito bem. Mas aí quando pensa nesses 7, você sabe onde nós vamos chegar. A gente começa nesse 7 lá em Gênesis e termina em Apocalipse. O 7 é perfeito. 7 quer dizer perfeito, perfeição. É isso que quer dizer Brana. Bran, 7, B-R-A-N-H-A-M. Perfeito, perfeição. Vamos passar agora por um espaço de tempo que já vivemos. Vamos falar Moisés e a lei. Moisés e a lei duraram um tempo. Aí depois vem Cristo e a graça, durando 7 eras. Esse período que você tem que regozijar, saber que dali veio uma mensagem que trouxe salvação para você. E por que você é salvo? Porque alguém rejeitou. Porque o gentio é salvo? Porque o judeu rejeitou. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque vem na igreja. Você não é salvo porque paga dízimo. Você é salvo porque a graça te salvou. É de graça. Foi a graça que te salvou. E olha a graça, Jesus. É 5. Já viu? Jesus é 5 letras. O número 5 não era final, ainda que era final de uma era, mas não era o completo. Não era ainda o perfeito. O perfeito é 7. O 5 é salvação. O 5 é graça. Assim como você tem o 3 também para completar. Corpo, espírito e alma me fez um homem. Se eu tivesse só espírito, eu não era um homem, eu era um espírito. Se eu tivesse só o corpo, eu era um defunto. Mas o que me completou um homem foi um espírito que eu já tinha, certo? Eu era espírito, você era espírito antes. Quando a sua mãe se engravidou, estava sendo gerado um corpo no qual o espírito que já existia, o seu espírito, não o espírito de quem morreu, mas o seu espírito que já existia, agora ele entraria em você, no seu corpo, quando você desse o primeiro grito do seu nascimento. O primeiro grito, aquilo ali é o primeiro ainda. Por isso, quando você nasce, você não é perfeito. Você é perfeito porque é completo, mas você vai ter que enfrentar a luta. E você vai mostrar que é uma pessoa que tem agradecimento a Deus pelo que Deus fez, por ter te aperfeiçoado, porque você começou como criança, está chegando à velhice e permanece agradecida a Deus. Isso veio aperfeiçoando. E Deus fez isso nas eras. Deu 7 eras para nós, para ir aperfeiçoando até chegar na 7ª era, que foi a era de William Branham, a era da perfeição, a era do 7, do que é perfeito.
Quando você lê na Bíblia, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Paulo falou sobre isso em Coríntios. Tudo bem, mas o povo está esperando vir o que é perfeito quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Não, quando vier o que é perfeito, era assim, quando vier o 7º dia, o dia da redenção, o dia perfeito, quando vier esse dia, as demais coisas serão aniquiladas. Você não vai ter que preocupar com as demais coisas passadas, porque você está vivendo no dia da perfeição. Eu sempre quero mostrar isso para você. Você está fixo numa sombra que está chegando na porta da sua casa. É sombra de uma pessoa. Você vê, é uma pessoa que está chegando. Não sei quem é, porque é uma sombra ainda. Mas a hora que a pessoa aparece na porta, impossível você ficar olhando na sombra. Você olhar para baixo, agora ficar olhando na sombra. Não, você tem que olhar na pessoa. É isso que Deus tem feito durante todo esse espaço de tempo. A lei era a sombra das coisas por vir. Quer dizer, a lei estava mostrando como sombra, como Cristo viria. E quando Cristo apareceu, a sombra sumiu dentro do real, da realidade, do corpo de Cristo. Quer dizer, a lei estava dentro. Você não pode ter um Cristo e uma lei do lado de fora. A lei estava dentro dele. E aquilo ali estava mostrando ainda para nós que ele é o Salvador e que ele teria um plano, que era o plano de Sete. Eu tenho aqui uma mensagem que eu quero deixar para você. 192, Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Esse é o nome da mensagem pregada pelo profeta. Agora, uma coisa que eu tenho aqui, 5 coisas que eu gostaria de falar. Apenas um segundo. O mais rápido que eu puder. Veja, o 7, há 7 selos e há 5 7 no plano de redenção de Deus. Quando você vê o 7º, que é o dia da redenção, você tem que saber que cumpriu já tudo. Todos os demais dias, todos os demais 7 já cumpriram. Porque vem aqui no 7º dia, na 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, no 7º dia, Deus operando nessa 7ª era com o 7º homem, o 7º mensageiro. Deus operando dentro dele com o 7º Espírito, que é o 7 Espírito de Deus. Essa parte é o Espírito de Deus fazendo o que tem que fazer no dia 7º. O Espírito de Deus fez o que tinha que fazer no dia 1º, no dia 2, no dia 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. 5º Lutero, 6º Wesley. Mas no 7º dia, que a 7ª era, o dia 7, era o dia da redenção. O dia de salvação não era Lutero, não era Wesley, não eram os pentecostais. É que eles fizeram um grande trabalho e hoje eles estão pior. O irmão Brana diz, há mais de 50 anos atrás, o irmão Brana diz assim: se o povo pentecostal durar 50 anos, eles serão pior do que a igreja católica. E me diga que não está. As mulheres crentes estão todas usando calça comprida, cortando cabelo, de qualquer igreja. Igual o mundo, igual a igreja católica, saíram de lá. Tem tido a mesma doutrina de 3 pessoas na divindade, é da igreja católica. Foi o Papa São Damaso quem trouxe isso. E os crentes, todos creem assim. Tudo contrário, nunca puderam ver o único Deus verdadeiro, nem os crentes puderam ver. Fala em um só Deus, mas diz que é 3. É 3, mas é 1. É 3 ou é 1? Ele é um como eu. Deus é um Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa chamada Jesus Cristo. Uma pessoa. Como Pai ele criou, logo como Filho ele veio
Foi Deus que nos salvou, foi o Espírito Santo que verteu sangue por nós, que nos comprou com o seu próprio sangue, como diz São Paulo. Então aí está completo, os 5. Então deixa eu ler aqui essa parte dos 5. Ainda que os irmãos, vocês não tenham papel, irmão. Esse papel aí vocês põem, pode colocar os 5 e só para dizer Jesus, porque é o tempo da graça. Quanto sabe disso? Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. 5. Não é o dia da redenção, era a redenção dos judeus. Para ele poder tomar a noiva gentia, conhecida na Bíblia, na tipologia, como Ruth, que ela era conhecida. Faith, F-A-I-T-H, em inglês, Faith, 5. Então foi nesse espaço de Jesus, com esta fé de salvação, de cura divina, de batismo. Você não pode ter outro batismo senão aquele. Para o dia de Jesus, para os 2 milênios que nós temos estudado, até podermos ser raptados, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos em tipo no Velho Testamento, deixa eu ler para vocês aqui. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, o que ele diz? 10. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Vocês podem ver que lá atrás, no tempo de Moisés, nem se falava em batismo. Mas a coisa estava em sombra, em tipos, cumprindo, quando eles creram em Moisés, quando eles ficaram debaixo da nuvem, e quando eles passaram pé enxuto no mar. Era um batismo. Mas quando você chega no Novo Testamento, agora Deus veio em carne. Lá eles não sabiam nem o nome de Deus. Era conhecido como Elohim, como Senhor. Algumas traduções diz Yahvé, mas não era o nome ainda. Por isso ele diz: o meu povo saberá o meu nome. Viria o tempo de saber. E quando Jesus nasceu, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21. Essas coisas a gente tem que guardar. Mas agora Jesus ensinou, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Lucas 24, 45 a 49. Meus irmãos, eles chegaram no Pentecostes já batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo que você não pode mexer. É o espaço de tempo que você foi batizado. Mas agora você entrou em outro lado. Desse outro lado, com a mensagem do profeta. Então, que tipo de batismo você tem? Nas águas é o mesmo, você não pode mudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é um que morreu para te perdoar. Esse é o tipo de batismo correto. Mas o que se trata agora, como foi no tempo de Moisés, como foi no tempo de William Branham, qual batismo você tem que receber? O povo dos Estados Unidos deveriam ter sido batizado na nuvem que aparecia nos cultos do profeta, na coluna de fogo que apareceu em 1950 sobre a sua cabeça, como nós já mostramos aqui. Se eles pudessem perceber estas coisas, e os 7 trovões que foram revelados, que não foi para os dias de Moisés, não foi para os dias de Jesus, foi para esse dia final, no dia da redenção,
7 é o dia da redenção. Por isso você é redimido hoje, não é crendo apenas em Jesus, que é 5, em fé, tendo fé. Você não é redimido hoje, porque Deus está te redimindo através da sua mensagem hoje. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então passou todos os dias, e agora chegou o dia da redenção, o 7º dia. 7 é o dia da redenção. No 7º dia veio a redenção. Estávamos selados até aparecer este 7º dia, este 7º mensageiro, este 7º Espírito, este 7º selo, este 7º trovão. Desta 7ª era, nós fomos selados. O povo estava selado desde o tempo de Paulo. Paulo ensinou isso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia. E eu estou te dizendo então, 7, o 7º dia é o dia da redenção. O 7º dia é o dia do 7º anjo, do 7º mensageiro. É o dia do nome de Deus, que tem 7 letras. B-R-A-N-H-A-M. Alguém diz, não, eu permaneço com Jesus. Filho, Jesus te salvou nas eras, 7 eras. Por isso eles permaneciam em Moisés. Deus os tinha salvado em Moisés, até chegar a graça. Mas agora eles queriam ficar com Moisés, e a salvação era Jesus. Era 5. A libertação não era Moisés, a libertação era Jesus. 5. E agora, se eles pudessem perceber, já vivemos 2000 anos, salvação, graça, misericórdia, perdão, em 5, Jesus. Mas agora chegou o 7º, é o dia da redenção. Você estava selado com o 5, com o Espírito Santo, com a graça. Você estava selado até o dia da redenção. Até esse dia que veio William Branham, que completou 7. Por isso, irmão Branham disse aquela carta ao irmão Liveio. Você sabe o que quer dizer Branham, irmão Lee? Perfeito. Perfeição. Irmão, não está falando do homem Branham, está falando do nome que Deus teria que manifestar, e teria que ser através de um homem. Quando Deus manifestou o nome Jesus, eles não aceitaram porque é um nome natural. Quando Deus manifesta o novo nome Branham, eles também não aceitam, porque é um nome natural, é humano. Jesus era um nome humano. Yeshua, no hebraico, era um nome humano. Mas agora, ele tem novo nome. Enquanto o povo está lutando pelo nome hebraico, Deus já tem novo nome. Enquanto eles estão lutando pelo nome Jesus, Deus já tem novo nome. Jesus tem novo nome. É só ler a Bíblia. Apocalipse 2,17, 3,12, é Jesus falando que ele teria um novo nome, que a sua igreja, o seu povo, a sua cidade, a Nova Jerusalém. Estão esperando a Nova Jerusalém, que chama Jerusalém. Ela tem novo nome. Ela veio no tempo de William Branham. Se eles pudessem perceber que aquilo ali já é um símbolo do que vai acontecer, o que aconteceu no Arizona, o que aconteceu em Tucson, no Arizona, a abertura dos selos, a revelação dos trovões. Deus revelou para o profeta o que é isto na Nova Jerusalém. Se eles pudessem perceber Deus com um novo nome e a Nova Jerusalém, ele falou com respeito aos mensageiros que vinham antes dele pregando. Ele dizia, eu poderia chamar Tucson de Jerusalém. Então, esta é a realidade, foi o William Branham que falou sobre isso. Só que o povo que diz que crê no William Branham não crê nessas coisas. Eles lêem a mensagem, não tem como explicar, ele lê o 7,
é adoração. Você tem aí, meu irmão, me dá o papel, por favor, me dá meu rascunho, e vocês, se vocês têm aí alguma coisa, está no 5 ainda. Vamos revelar os 5, vamos, para poder mostrar. Mostra aí os 5. Jesus é 5, revelação dos 7 selos, o 5º selo, parágrafo 319. 5, se você conhece seus números na Bíblia, 5 é o número da graça laboriosa. E é isso que ele tem feito. Agora observe, se você deseja saber onde está isto, Jesus era um trabalho da graça. J-E-S-U-S. 5. Labor. L-A-B-O-R. É isso, certo? 5. Agora, ao próximo. Deus é adorado em 7. Mas você teve Deus adorado em 5. Esse tempo todo. Mas Deus é adorado em 7, porque agora é o tempo da redenção dos gentios. Deus é adorado em 7, a semente não herda com a palha, pregado em 1965, Los Angeles, Califórnia, parágrafo 29. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3 e adorado em 7. Agora discute. Você que crê no profeta, discute com ele. Nem digo você que não crê em profeta, vai discutir com quem? Você vai ficar com Jesus. O povo que não creu em Jesus ficou com Moisés. O povo que não crê em Brana fica com Jesus. O povo que não crê em João fica com Brana. Simplesmente é um ministério esclarecedor nesse dia. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando esclarecer a vocês o que foi o 7º dia. O que é o 7º dia? É o dia da redenção, é o dia da sua libertação, libertação das igrejas. Você tem que libertar das igrejas, libertar dos jugos das igrejas. Você tem que ser salvo das igrejas. Muito bem. Está aí? Encontramos que a matemática nunca falha. Nome blasfemos, vamos aí. Nós já estamos encerrando, meu irmão. Nome blasfemo. Tem muita coisa aqui que eu pedi para ele não me escrever ali, e que eu tenho aqui, nomes blasfemos, página 10, pregado em 1962, onde o irmão Brana está falando também do 7, que Deus é adorado em 7, desde 62. Nós lemos aqui em 65, ele falando Deus adorado em 7. Agora nós vamos em 62, ele já pregava isso, que Deus é adorado em 7, porque ali estava a mensagem dele. Eu vou ler coisas que talvez não esteja ali. Deus se faz perfeito em 3. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios de um Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Aí vem a perfeita obra da graça. Logo, ele diz aqui nesse final para mim, chegando já ao encerramento. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado. Agora, aperfeiçoado e completado. Por isso que Deus é adorado em 7. Você diz, não, eu adoro Ele em Jesus, em 5. Isso é o que eles faziam no tempo de Jesus. Eu adoro Ele em Moisés. Mas eles tinham que adorar em Jesus. Isto é, crer naquela mensagem que Jesus estava trazendo naquele dia. Agora foi Jesus que disse que ele tem um novo nome e que isso seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Então isso já aconteceu, o 7º anjo já passou, o 7º anjo já veio, já pregou, já morreu, já foi embora da terra. O que está agora é a sua igreja que crê, é aquele que viu. Pode acontecer. Teve o Abraão, no tempo do irmão Brana, se teve, ele prolongou para o Brasil. Assim como o 7º selo foi o irmão Brana, foi, mas o 7º selo se estende até o Brasil, a África e outros países, 7 países depois do Brasil.
Por que isso? Porque Deus tinha falado que isso ia acontecer. Aconteceu no evangelismo com a mensagem que o pastor Joaquim pregou, pastor Joaquim Gonçalves Silva, de Goiânia e Goiás, pregou e evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Foi evangelismo. Não foi hora da meia-noite naquele tempo, mas quando chegou a hora da meia-noite, então o povo tinha que ouvir no Brasil, neste país, sermões. Não era uma mensagem mais evangelística, seriam sermões, ensinamento, uma repetição daquilo que nos dias da voz do 7º anjo foi pregado nos Estados Unidos, seria comido por João e repetido no Brasil. Amém? Amém. Muito bem, eu quero terminar com isso daqui. A irmã Brana, terminando Apocalipse capítulo 5, parte 2, 192, as 7 selos e as 5 7 no plano da redenção de Deus. É o que eu quero mostrar para vocês. Todos esses 5 7 já passaram, certo? 7 eras, 7 mensageiros, 7 espíritos, 7 selos, 7 trovões. Já passaram. Todos esses 5 7 no plano da redenção. E agora tinha que manifestar a redenção do dia. Quando manifestou a redenção dos judeus, eles não creram. Quando manifesta a redenção dos gentios, os gentios também não crêem. Escute, e o número da graça. Quantos sabem que Jesus e Faite, 5 é o número da graça, 6 é o dia do homem. Deus fez o homem no 6º dia. Por isso a marca da besta é a marca de um homem, que está escrito na coroa do Papa, Vicari Vis Filii Dei. Em algarismo romano você lê 666. É o número de um homem. Isto é claro, porque o homem foi feito no 6º dia. No 7º, Deus descansou. É o dia da redenção, é o dia da igreja descansar, ter uma mensagem que lhe dá repouso, que lhe dá descanso, que lhe dá paz, que lhe dá perdão, que lhe dá salvação. E tem que ter esta mensagem que te resgata. E é a mensagem do 7º, que é o 7º, 7 é o dia da redenção. Quantos picos tem aquela montanha? O Irã Brand diz 7. Aí Deus pergunta para ele: quantas letras tem seu nome? 7. E ele passou a soletrá-las: B-R-A-N-H-A-M. Aquilo ali ficou simples dentro da mensagem, parado na brecha 138 a 155. Ficou simples, está lá dentro, todo mundo tem a mensagem, mas não sabe nada daquilo. Por quê? Teria que vir uma mensagem que mostrasse aquele dia. Por que o 7? Por que 7 picos na montanha? Por que 7 letras no nome de um homem? Porque 7 é o dia da redenção. No dia de William Branham, você tem que mostrar, gentil, que você é redimido. Você foi selado até esse dia. Agora, você crê nisso? Tem dificuldade? Eu creio que a gente tem que pensar. Alguém diz: e o batismo? Vocês estão pensando em coisa lá de trás, era a mesma coisa de falar: e Moisés? E a travessia do Mar Vermelho? Não, aquilo foi lá. Vocês vão querer que repita aquilo aqui? Podia dizer Jesus. Não, aquilo foi lá. Vocês vão querer que repita essas coisas? Não, aqui agora. O batismo agora que você passa é os trovões. Você tem um batismo sobre você agora, os trovões, 7 letras, 7 selos, tudo revelado. Os trovões, você é batizado com isso. Não quer dizer que você vai passar pelas águas, eu te batizo em nome dos trovões. Não é isso. O batismo é em nome de Jesus Cristo. Mas como eles foram batizados na nuvem, em Moisés, naquele dia e no mar, assim você é batizado hoje. Não precisa descer nas águas, mas você já foi batizado em Brana. Você creu na coluna de fogo? Não creu? Na coluna de fogo. Então você ficou debaixo desse ministério da coluna de fogo. Você foi batizado.
Não é descer as águas, gente. Agora é batismo com os trovões, com a revelação que nunca houve. Cada vez Deus fez algo que nunca houve. Quando eles passaram pelo mar e debaixo da nuvem, e Moisés, nunca houve. Quando veio o batismo em nome de Jesus Cristo nas águas, nunca houve um igual. E quando veio o batismo dos trovões, esse batismo é espiritual, não é descer as águas, não. Você foi batizado com o Espírito Santo. Esse batismo agora é superior, porque você recebeu a coluna de fogo, a mensagem da coluna de fogo, você recebeu o profeta e você creu na revelação dos 7 trovões, que nesse 7º dia é o dia da redenção. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos desfrutar destas bênçãos reveladas do Senhor. Ajuda seu povo, orienta cada um de nós que precisamos de cada dia colocar nossa vida no seu altar, nossos lares no seu altar, nossa fé no seu altar. E o seu altar hoje ele tem 7 letras. Tem que colocar a vida nesse altar e ver que o Senhor mandou um homem para nós nesse dia final, para poder mostrar a nossa redenção, que a nossa redenção estava próxima. Quando víssemos estas coisas acontecer, guerras e rumores de guerra, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isso quer dizer, eu estou mandando um mensageiro 7º para vocês, que é o dia da redenção. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo o caminho e reclamando para si o que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Esta nova jornada é o nosso terceiro eixo. Eis ao celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto para o destino final. O módulo foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu.
chegou a hora.